Velho Testamento, primeiro livro dos profetas menores, para quem entende, profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel e Oséias. O tema do livro é O Senhor ama Israel apesar do seu pecado. E hoje estaremos falando sobre a busca de Deus pelo arrependimento de seu povo. A busca de Deus pelo arrependimento de seu povo. O nosso texto é Oséias capítulo 11, o último versículo, versículo 12, e o capítulo 12 inteiro, né? Então vamos ler o nosso texto. Deixa eu chegar lá também. Os que podem se colocam de pé, em reverência à palavra de Deus. E a Bíblia do Senhor nos diz o seguinte, Oséias 11, versículo 12. Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus, e com os santos está fiel. Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste. Todo dia multiplica a mentira e a destruição, e fazem aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda e castiga Jacó, segundo os seus caminhos, segundo as suas obras, e o recompensará. No ventre pegou do calcanhar do seu irmão, e na sua força lutou com Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou, e ali falou conosco. Sim, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Tu, pois, converte-te a teu Deus. Guarda a benevolência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. É um mercador, tem nas mãos uma balança enganosa, ama a opressão. E diz Efraim: contudo me tenho enriquecido, e tenho adquirido para mim grandes bens. Em todo o meu trabalho não acharão em mim iniquidade alguma que seja pecado. Mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da festa solene. Falei aos profetas e multipliquei a visão, e pelo ministério dos profetas propus símiles. Não é Gileade iniquidade? Pura vaidade são eles. Em Gilgal sacrificam bois, os seus altares são como montões de pedras nos sulcos dos campos. Jacó fugiu para o campo da Síria, e Israel serviu por uma mulher, e por uma mulher guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Efraim muito amargosamente provocou a sua ira, portanto deixará ficar sobre ele o seu sangue, e o seu Senhor o recompensará pelo seu opróbrio. Oremos. Pai, nos colocamos diante do Senhor, na transmissão da palavra do Senhor, e que o Santo Espírito, Pai, seja realmente o verdadeiro pregador, aquele que faz a obra, aquele que nos coloca a palavra na boca, e ao mesmo tempo fala ao coração de cada um, toca cada coração, de acordo com a sua vontade e de acordo com o que cada um necessita. Por isso nós estamos aqui, Pai, porque não dependemos das nossas próprias forças, ou nossa própria sabedoria ou habilidade, mas dependemos do Senhor. E é em nome de Cristo que oramos agradecidos.
Amém? Os irmãos podem se assentar. A busca de Deus pelo arrependimento do seu povo. Como nós falamos na semana passada, o amor de Deus por Israel é expressado em toda a Bíblia. Por várias vezes Israel se mostrou rebelde, por várias vezes Israel traiu o amor de Deus, por várias vezes Israel entristeceu o coração de Deus, mostrando ser um povo incorrigível. Lembra disso, né? Mas Deus, irmãos, nunca deixou de amar a Israel e buscar o seu arrependimento. Deus nunca deixou de buscar o arrependimento de Israel. O livro de Oséias é uma das provas disso. Aqui nós temos uma de várias provas de que Deus sempre buscou o arrependimento do povo de Israel, do seu povo. E Oséias, nós vemos aí, já estamos quase no final do livro, e nós vemos aí Deus trabalhando e Deus usando o profeta Oséias para falar ao povo de Israel, para tentar convencê-los, para tentar abrir os olhos deles, tentar fazê-los voltar para Deus. Mas como nós já vimos em outras mensagens, infelizmente, eles estão decididos à idolatria e por isso virá o cativeiro. Mas Deus, até o último momento, Ele busca o arrependimento do seu povo. Mesmo que seu povo viva longe de seus caminhos, Deus nunca deixa de buscar o arrependimento deles. Mas como Deus busca então o arrependimento do seu povo? Como que Deus busca o arrependimento do seu povo? Baseado no texto, no capítulo, basicamente no capítulo 12, embora estamos pegando aí o último versículo do capítulo 11. Primeiramente, Deus mostra o seu pecado. Deus mostra. Vamos lembrar o texto aí, é só 2 versículos, versículo 12 do capítulo 11. Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda domina com Deus, e com os santos está fiel. Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste. Todo dia multiplica a mentira e a destruição, e fazem aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. Irmãos, antes de comentar aqui basicamente o que nós escrevemos, Deus, Ele sempre vai atuar em nossas vidas, como Ele atuou na vida do povo de Israel, nos convencendo, nos mostrando o pecado em que estamos e o qual precisamos nos arrepender e deixar esse caminho. Os pecados de Israel testificam contra ele. Nós vemos aqui que Deus, Deus está mostrando aqui os graves pecados de Israel. Basicamente, aqui o que está envolvido aqui de pecados desses 2 versículos é engano, mentira, falsidade e hipocrisia. Basicamente, 4 tipos do mesmo pecado, podemos dizer, né? São bem relacionados um com o outro. Deus está mostrando para eles, Deus está revelando para eles, Deus está tentando abrir os olhos deles quanto ao pecado. Os pecados de Israel nas relações humanas e em seus cultos pagãos transgrediram a lei de Deus. O trabalho dos profetas naquela época era bem desanimador. Por quê, pastor? Porque era difícil. Talvez não é muito diferente de hoje. Era difícil mudar a falsa ideia que o povo tinha sobre Deus. Pastor, qual que era a falsa ideia? Os irmãos lembram das outras mensagens? Eles queriam adorar a Deus, mas queriam também adorar aos ídolos. Eles queriam ser abençoados financeiramente,
Por isso eles buscavam de todas as formas, tanto os ídolos quanto a Deus. Isso era o pensamento deles, que Deus iria aceitar, embora está claro na lei deles mesmos que Deus não aceitaria, jamais. Não haverá outros deuses diante de mim, foi o que Deus disse na lei. Mas eles estavam então dessa forma, e os profetas tinham dificuldades. Oséias teve dificuldade. Enquanto Israel era falso, nós vemos aqui, parece que Judá, que é o reino do sul, né? Judá ainda se mantém fiel, mas por pouco tempo. Nós vemos que Israel, o reino do norte, vai ser levado cativo primeiro. E depois de um tempo, Judá também será levado. Mas Judá, pelo menos, com exceção de alguns reis, sempre se manteve fiel a Deus. Ok? Por isso ele vai ser levado, mas depois de Israel, ele vai aguentar um pouco mais aí no seu reino. Capítulo 12, versículo 1. O vento leste trazia o calor do deserto da Arábia, causando sofrimento e matança à vegetação. É interessante que esse vento leste ele representa aqui a Síria, né? E Israel, né, eles fizeram uma aliança com a Síria, mas vai ser a Síria que vai se voltar contra Israel e levar eles cativos. Israel buscava essa aliança, como eu já disse, né, com a Síria e também com o Egito, mas faziam isso para a sua própria destruição. Isso nos lembra, né, a escola dominical de domingo passado, na verdade, as alianças do rei Josafá. É um caso muito sério, é um problema muito sério quando nós colocamos aliança, fazemos aliança com pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, ou realmente pessoas más, pessoas voltadas para o mal. Israel dependia dessas nações, a Síria e Egito, e dependiam também dos seus deuses, e não de Deus, não do Deus verdadeiro, não daquele que poderia realmente fazer o que eles precisavam. Assim como Deus mostrou o pecado de seu povo nos dias de Oséias, irmãos, buscando o arrependimento de seu povo, hoje Deus age da mesma maneira, pois Ele busca o nosso arrependimento, e para isso Ele precisará nos mostrar o pecado que nos tem afastado dele. Será que iremos aceitar e nos arrepender? Quando Deus me mostra um pecado, Ele está buscando o meu arrependimento. Quando Deus te mostra um pecado, Ele está buscando o seu arrependimento. Será que Deus tem mostrado para você, para mim, para nós, algum pecado que nós precisamos abandonar, nos arrepender e abandonar? Segundo lugar, conforme o texto aqui, Deus busca o arrependimento do povo de Israel. Deus confronta o seu pecado, Ele não só mostra, Ele não só aponta, olha, o pecado é este, mas Ele confronta o pecado, podia colocar aqui também, e o pecador. Ele confronta. Versículo 2 ao versículo 6, relembrando aí o texto. O Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras o recompensará. No ventre pegou do calcanhar do seu irmão e na sua força lutou contra Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou em Betel, em Betel o achou e ali falou conosco. Sim, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Tu, pois, converte-te a teu Deus, guarda a benevolência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. Irmãos, o confronto ou a contenda de Deus é feita de forma ameaçadora.
Deus está aqui ameaçando o seu povo. Se vocês não se converter, o juízo virá, a punição virá, a correção virá. Então esse confronto de Deus é de forma ameaçadora para lhe dar mais uma chance de se arrepender. Caso contrário, o castigo virá. Mas uma outra forma também, que Deus aqui confronta o seu povo, nós vemos aí nos versos 3 ao versículo 5, onde Deus lembra do que aconteceu com o patriarca do povo. Quem era o patriarca, né? Logicamente, depois de Abraão, Isaac e Jacó, que mudou o nome para... E aí gerou as 12 tribos de... Então está aí, o homem. Deus lembra aqui o que aconteceu com o patriarca deles. E é interessante, essa questão aqui. Aqui Deus mostra a natureza enganadora de Jacó. Já quando nasceu, quando bebê, agarrou no calcanhar de Esaú e não soltou mais. Tipo assim, é eu que vou sair primeiro, né? Mas ainda assim saiu como segundo, né? Mas sempre quis a primazia, como a gente sabe, né? E Deus está colocando aqui, mostrando aqui a natureza de Jacó. Na hora do seu nascimento, irmãos, nós vemos isso. Mas também, ele mostra, não só a natureza de Jacó, mas ele mostra a transformação que houve na vida de Jacó. A transformação que Deus efetuou na vida de Jacó, naquele momento que ele estava ali em Peniel e lutou contra, a Bíblia fala contra Deus, né? Talvez era uma aparição, não aprofundei nisso para saber, uma aparição do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele aparece várias vezes no Velho Testamento, né? Como é que chama isso? Lembra, pastor? Tem um nome para isso. Do Jesus aparece no Velho Testamento, mas como o anjo do Senhor. Também acho que é alguma coisa assim. Eu lembrava só do Fania. Então, talvez era o próprio Senhor Jesus que apareceu no Velho Testamento, a teofania, essa aparição de Jesus. Porque a Bíblia fala que Jacó lutou com Deus e prevaleceu. E aqui nós vemos a transformação que Deus efetuou na vida de Jacó. Aqui em Oséias fala que Jacó chora e suplica por uma bênção. E é isso que acontece lá, né? Ele não larga o anjo enquanto não abençoa ele. O anjo fala, olha, eu tenho que ir, já amanheceu, eu tenho que ir. E ele, não vou te largar enquanto não me abençoares. E ali, aquele anjo toca, a coxa de Jacó. E eu gosto disso. Não que ele toca na coxa, nem machuca ele, mas eu gosto disso, porque Jacó nunca mais andou da mesma forma. A transformação foi interior, mas foi exterior também, de forma que todo mundo via. Olha lá Jacó. Rapaz, ele anda escrito aqui, lá foi um encontro que ele teve com Deus, por isso que ele anda assim. Já pensou? Nunca mais andou da mesma forma. E as suas atitudes mudaram completamente. Aquele enganador... O que me chama a atenção naquele momento, irmãos, que o anjo pergunta, olha, qual é o seu nome? Que pergunta difícil. Pastor, mas ele sabia o nome dele, eu sei. Só que o nome dele significava enganador. Então, o anjo estava basicamente perguntando, quem é você? Enganador. Jacó. E aí o anjo muda a história, né? Você não vai chamar mais Jacó. Agora você vai chamar Israel, que lutou como príncipe contra Deus e prevaleceu. E dali para frente, Jacó nunca mais foi a mesma pessoa. Deus está aqui em Oséias, lembrando um acontecimento no passado do povo de Israel, basicamente no patriarca, mostrando, irmãos, a transformação que Deus pode fazer quando há arrependimento.
Ali Jacó é abençoado e transformado por Deus. Ali Deus muda o seu nome de Jacó para Israel. Mas Deus lembra de um outro acontecimento também na vida de Jacó. Qual é? Betel. Eu fiquei na dúvida aqui quais dos dois acontecimentos, porque teve dois acontecimentos em Betel, né? E o comentarista também não ajudou muito que eu estava usando, né? Mas ali em Betel, pelo menos o primeiro acontecimento que eu me lembro, foi aquele momento que ele estava fugindo de Esaú e chegou ali em Betel e foi dormir. O que aconteceu? Ele teve uma visão, um sonho, onde ele viu uma escada que ia até o céu. E depois, no segundo momento, foi quando ele estava voltando já com a sua família da casa do seu sogro, né, para encontrar Esaú. E aí Deus falou, ó, vai até Betel. E aí ele preparou sua família e foi lá. E ali Deus basicamente renova, né, aquela bênção patriarcal, né, que foi feita a Abraão, Isaac e agora Jacó. Então, dois momentos importantes, né, que Deus lembra aqui. Em Betel ele se encontra com Deus mais uma vez e confirma essa bênção patriarcal. Deus está mostrando ao povo aqui, irmãos, que é possível se arrepender. E Deus vai fazer grandes coisas. Por isso que no verso 6, Deus confronta a Israel, o povo de Israel, exortando o povo a fazer o mesmo que Jacó fez no passado. Deus chama o povo a voltar à presença do Senhor, a se arrepender e se converter. Primeiro eles precisavam reconhecer o quê? A sua miséria, os seus pecados, da qual Deus já estava apontando, para depois então se arrepender. O problema é que, tanto naquela época quanto hoje, é difícil convencer um pecador do seu pecado. Que frase estranha, não é verdade? Você percebeu o que eu disse? É difícil convencer um pecador. O que o pecador faz? Ele peca, né? Mas é difícil convencer um pecador do seu pecado. É orgulhoso. E até Deus tem dificuldade para convencer. Para buscar o arrependimento de seu povo, Deus confrontou os seus pecados. E hoje não é diferente. Se estamos longe de Deus, irmãos, vivendo em pecado, dando lugar a ídolos, que nós já falamos sobre esses ídolos em outras mensagens, basicamente aí, pelo menos que nós vemos aqui, não só aqueles ídolos de estátuas, imagens, mas o dinheiro era o ídolo deles também. Nós vamos ver um pouco mais hoje. Se você está então vivendo longe de Deus, adorando ídolos, algo está tomando o lugar de Deus na sua vida, fazendo aliança que Deus condena. Se nós estamos assim, irmãos, seremos confrontados por Deus. Mas se não dermos ouvidos, o castigo está próximo. E aí chegamos então ao terceiro ponto, terceira forma que Deus busca o arrependimento do seu povo, que é castigando o seu povo. Deus castiga o seu povo também para trazê-los ao arrependimento. Este é o extremo, esse é o ponto final que Deus faz para tentar acordar a um cristão, um filho seu, e aqui em Osés, o povo de Israel, para trazê-los de volta. Só para os irmãos entenderem, essa imagem aí que os irmãos estão vendo é o povo, né, sendo levado, a cidade lá sendo queimada, e o povo sendo levado para a Síria, o castigo do povo de Israel, no caso, né? Percebemos, irmãos, que Deus confronta, Deus confronta e mostra mais um pecado do povo de Israel no verso 7. Deus sempre está mostrando, né, os pecados. E parece que os negociantes de Israel se enriqueciam à custa de todos que pudessem enganar. Como, pastor? Usando balanças com medições falsas. O irmão Dionor sabe o que é isso, não medição falsa, né?
Trabalha com fruta, né? Sabe que é balança, né? Ah, eu brincando com ele, né? Mas imagina que, irmãos, eles passavam a perna nos outros. E sabe que esse é um costume, era um costume dos cananeus? Sabia que, se não me engano, negociador, alguma coisa assim, a palavra é similar a Canaã. Então era basicamente um costume dos cananeus que Israel estava agora usando. Ou seja, passando a perna, se enriquecendo através da enganação. Mas no verso 8, Israel se defende, a defesa deles, né? Com uma consciência totalmente deturpada. Parece alguns bandidos que a gente vê, né? Hoje em dia. Eles fazem, acontece e ainda acham que estão com a razão. Já viu alguns testemunhos assim de bandidos na televisão quando é preso? Israel está basicamente da mesma forma aqui, né? Uma consciência totalmente deturpada, dizendo ser inocente de suas práticas. Sabe qual que é a defesa deles, irmãos? Em outras palavras, para os irmãos entenderem melhor, eles estão dizendo aqui o seguinte: o que eu fiz? Não fiquei rico? Não consegui muitos bens? Isso é prova de que não cometi pecado algum. É basicamente isso que eles estão falando aí no versículo, mostrando, irmãos, que, no caso aí, nos dias de Oséias, eles estão mostrando que os fins justificam os meios. Ou seja, eu estou rico, não estou? Então eu não cometi pecados, Deus me abençoou. Pode uma coisa dessa? Para Israel, riquezas eram provas de bênçãos de Deus, mesmo que tivessem adquirido de uma forma errada. E lembra, os irmãos devem lembrar, né? Israel está decadente espiritualmente, mas financeiramente as coisas vão muito bem, obrigado. Na época de Oséias, estava indo muito bem, o povo estava próspero, mas espiritualmente estava terrível, tanto é que o juízo vai chegar, né? Então, para eles, riquezas era sinônimo de bênçãos. Eles se deixaram perverter, novamente eu digo, né, pelos cananeus, pela prática dos cananeus. Talvez eles vinham, opa, rapaz, olha ali, está enriquecendo. Como é que você faz? Eu faço assim, 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 tem que ser esperto. Né? Nos dias de hoje, talvez é uma frase muito, e eu já ouvi isso, infelizmente. Fiquei bem nervoso quando ouvi, mas ouvi, né? Fazer o quê? No dias de hoje tem a frase, né? Negócios são negócios. Né? Aqui, pastor, é negócio. Não tem nada a ver com a igreja. Nada a ver com a Bíblia. Tá, então se converte. Aí depois você vai entender o que é realmente ser um cristão. Porque não existe separação. Deus revela o castigo no verso 9. Dizendo que eles voltarão a morar em tendas como antigamente. Irmãos, eles voltarão àquela vida simples, àquela vida dura do deserto. Eles perderão, lembra aí a imagem? Eles vão perder a cidade. Agora são prósperos, mas vão voltar como era antigamente. E neste tempo, Deus falaria através dos seus profetas com símiles. O que é símiles? É basicamente parábolas, né? Conforme aí está no verso 10. E o verso 11 lembra que a iniquidade e a idolatria em Gilgal será destruída. Ali haveria muita idolatria, havia um estátua ali, e aquilo seria destruído, né? Provavelmente, irmãos, o versículo 12 faz um paralelo entre a servidão de Jacó. Alguns acreditam até que esse versículo aí está fora do contexto, mas provavelmente faz um paralelo, né? Entre a servidão de Jacó por Raquel, lembra disso? Quando Jacó foi para o seu sogro, e ali ele viu aquela menina bonita, falou, opa, eu quero
uma esposa, né? Aí, né, Labão, né? Falou, ó, trabalha para mim 7 anos, me serve 7 anos, né? E aí eu te dou ela. E ele, né, eu ia falar o bobão, né? Mas foi lá e serviu, né? Mas não é tão bobão não, ele estava colhendo do que ele, né, plantou no passado, né? Enganando, agora é enganado, porque ele trabalhou 7 anos, e aí Labão foi e deu a outra filha, né? Deu a Lia para ele, a filha mais velha. E aí falou, opa, mas o que é isso, meu sogro? Meu sogro não, né? Ainda não é sogro, né? O que é isso, né? Eu trabalhei para Raquel. Aí, não, meu amigo, o costume aqui é diferente. Olha, né? Parece Jacó falando, né? Enganando. O costume aqui é diferente, né? A filha velha tem que sair primeiro, né? Então, trabalha para mim mais 7 anos, aí eu dou a Raquel. Né? Espertinho ele também, né? Então Deus está aqui, se não me engano, irmãos, provavelmente comparando fazendo um paralelo aí da servidão de Jacó para Labão com a servidão do povo de Israel na Síria. E por fim, versos 13 e 14, nós vemos Deus lembrar ao povo como usou o profeta Moisés para tirá-los do Egito, mas assim como naquela época, lembra? Eles provocaram a ira de Deus no deserto. Assim como naquela época eles provocaram a ira, mais uma vez agora nos tempos de Oséias eles estão provocando a ira de Deus. E o castigo virá. Na realidade, Oséias é um livro profético, né? Então ele está dizendo o que iria acontecer e aconteceu. Irmãos, a última forma de Deus buscar o arrependimento de alguém, como aconteceu com o povo de Israel, é através do castigo, é através da punição. Eu lembro quando eu fazia arte, né? Fazia muito não, mas fiz algumas boas. E aí, né, minha mãe descobria, não sei como, né? Devia ter um sexto sentido aí. Tinha vez que eu fazia arte na rua, irmãos, na hora que chegava em casa, minha mãe já sabia. Né, mulher fora do normal. Não sei se sua mãe também era assim, né? Ou seu pai, não sei. E aí chegava em casa já, né? A gente ia para o quarto, tinha uma reunião de negócios, né? E aí saía dali quentinho. Mas é interessante, irmãos, como castigo, como punição, né? Alguns dizem, né? Como que batendo embaixo, né? Mexe aqui, né? E muda. A gente, né? Eu sou o que eu sou hoje, eu sei que eu não sou perfeito. Mas eu acho que se eu não tivesse tido aquelas reuniões de negócio com a minha mãe no quarto, né? Talvez eu não seria como eu sou hoje, né? E Deus faz a mesma coisa com o seu povo. Se andar no caminho errado, Deus vai mostrar, olha, está errado. Isso aqui é pecado, isso aqui está fora dos meus mandamentos. Se você continuar, olha, eu vou ter que tomar uma atitude, eu vou ter que punir. E aí, se nós continuarmos, a punição vai vir. Como aconteceu com o povo de Israel. Hoje não é diferente. Deus é um pai amoroso, Deus castiga os seus filhos. Mas antes, Deus mostra o seu pecado, Deus confronta o seu pecado. Se não achar arrependimento em seu coração, ele não tem outra alternativa a não ser castigar severamente. É a última tentativa de Deus buscar o seu arrependimento. Concluindo, tem Deus mostrado o seu pecado através de algum irmão? Porque como que Deus mostra o nosso pecado? Ele não vai falar, Edianor, Josimar, o seu pecado é isso. Não, não vai. Ele vai usar um irmão, ele vai usar um pregador, um pastor, um vídeo, não sei, ele vai te mostrar de alguma forma, está errado, é pecado. Deus abomina, Deus não gosta. Será que tem Deus mostrado o seu pecado? Tem Deus também confrontado o seu pecado, fazendo você lembrar de tempos passados, quando houve transformação em sua vida? O que quer dizer isso aqui, irmãos? Para haver arrependimento, o que tem que haver antes do arrependimento? Humilhação.
Lembra que eu disse que é difícil convencer um pecador do seu pecado? Por causa do orgulho. Então, lembra quando você se converteu? Lembra da humilhação que você sentiu? Né? O pastor Davi Sena pregou sobre isso sábado, lá em Uberlândia. É humilhante. Você tem que se considerar o pior ser da face da terra para receber Jesus. E se você fez isso, então o pecado que Deus está te mostrando não é nada ao que Deus fez no passado em sua vida. Ou será que você está no último estágio, já recebendo a punição de Deus? E você sabe disso. Eu sempre gosto de dizer, porque eu sei, todas as vezes que Deus pesa a mão, que Deus me corrige, eu sei que é correção de Deus, e eu sei até por quê, irmãos. Quem sabe você está no último estágio, recebendo a punição de Deus, e você sabe pelo que é. O que Deus busca é o seu arrependimento. É isso que Ele busca. Ele não quer o seu mal. Ele quer que você volte para Ele. Aqui nós estamos falando com salvos, irmãos, que nós somos carne ainda, somos pecadores e podemos desviar dos caminhos de Deus. Para haver arrependimento, precisa haver o que antes? Eu falei humilhação, quebrantamento. Quebrantamento de espírito. Mas após o arrependimento e tendo pedido perdão a Deus, há uma virada de página. E uma página totalmente em branco. Tudo perdoado. E ali Deus pode novamente escrever, ou pode ser escrito uma nova história, uma nova página na sua vida. Por isso que é importante, irmãos, o arrependimento, o quebrantamento, porque só assim nós podemos abrir uma nova página em branco na nossa vida e começar ali do zero. Nunca é tarde para começar de novo. Nunca é tarde para começar de novo. Amém? Último versículo, Salmo 51, 17 diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ele não despreza, irmãos. Vamos colocar de pé e vamos orar.